Taesa realmente é uma empresa que trouxe muitos resultados positivos para minha carteira. A Vale é uma empresa brasileira, assim, acho que fantástica. Eu acho que ela tem uma coisa que o Warren Buffett fala muito, que é a vantagem competitiva. Itaúsa também é uma ação que ela traz uma segurança muito grande para a carteira, né? Ela sempre foi a zagueirona da carteira ali. Nossa, eu acho que foi a ação que o pessoal mais me perguntou esse ano, foi Petrobras. Vai continuar pagando dividendo? Não vai? Uma Sanepar da vida, empresa de saneamento do Paraná. O lucro dela está crescendo já há 10 anos. A pessoa que está começando na bolsa, ela tem que olhar, entender o seguinte, que uma ação ela representa uma empresa. Eu acho que o primeiro conhecimento que ela tem que ter é isso, né? Que é aquela Petri 4, ela é um papel que representa uma empresa chamada Petrobras. Então, quando a pessoa entende que tem uma empresa por trás da ação, ela já começa, já estou entendendo o jogo, né? Então, a partir do momento que você entende que tem uma empresa por trás, você começa a olhar para a empresa. Você passa a tentar entender a empresa, o que ela faz, se o produto é bom, se o mercado dela é um mercado interessante, se ela está em crescimento. Isso hoje você tem muito conteúdo na internet, né, que você pode olhar se o lucro da empresa é um lucro consistente, se os resultados são positivos, quanto que ela pagou de dividendos no passado. Então você consegue ter aí analisando indicadores de forma fácil. Você pode olhar lucro consistente, dividendo consistente, receitas crescentes. Então você consegue ver empresas que têm essa característica, geralmente são bons negócios para a pessoa fazer, né? E que setores que você mais gosta na questão da carteira de dividendos para viver de renda? Os melhores setores da Bolsa do Brasil, com certeza, o melhor setor, com certeza, é o setor elétrico, né? É o setor que mais paga dividendos. Setor elétrico. Depois, aí tem os setores que vêm depois, o setor bancário, setor que paga também dividendo com muita consistência. Então, setor elétrico, bancário, seguros, também é um setor que é muito bom, é muito consistente. E saneamento. Então, acho que esses 4 setores, eles têm uma característica que eu falo que eles são setores resilientes, né? Que mesmo num período de crise econômica, eles não têm um impacto muito grande na sua receita ou no seu lucro. O impacto pode até acontecer no preço, né? Sim. Na crise de 2020, todas as ações desvalorizaram. Mas, por exemplo, teve empresas que continuaram com o lucro crescendo. Sim. Né? Uma Sanepar da vida, uma empresa de saneamento, né? A empresa de saneamento do Paraná. O lucro dela está crescendo já há 10 anos. Ela não importa se tem... 2016 foi crise, 2020 foi crise, 2018 teve greve dos caminhoneiros, foi crise também. Para ela, pouco importa. Ela continua crescendo o seu resultado, crescendo o lucro. Os bancos também, eles passam... Na crise, eles ganham dinheiro. Com juro alto, eles ganham dinheiro. Com juro baixo, eles ganham dinheiro. Exato. Eles ganham dinheiro em qualquer cenário. A seguradora, você primeiro paga para talvez depois, se der algum problema, eles pagarem um sinistro. Então, eles têm basicamente um caixa gigantesco para alocar e com a taxa de juros alta. Normalmente, a taxa de juros está alta porque estão controlando a inflação. E por conta disso, eles conseguem rentabilizar melhor o patrimônio que eles têm. Exato. A seguradora, exato. Juros altos, eles ganham dinheiro, rentabilizando o caixa que eles têm. Sim. Com juros baixos, o que acontece? Juros baixos, a economia acelera, as pessoas compram mais bens, compram mais carros, compram mais casas e fazem mais seguro. E fazem mais seguro de saúde também. Sim. Então, elas conseguem rentabilizar também bem. Então, assim, são empresas que ganham dinheiro em qualquer cenário. É por isso que são empresas que devem ser a base de qualquer carteira de dividendos. E na tua opinião, preço importa na hora de comprar uma empresa pensando em se aposentar? Porque é aquilo, o cara vai comprar durante muito tempo e às vezes ele vai fazer um aporte pequeno, então tem pessoas que consideram que o preço importa, outras que não. Qual que é a tua visão sobre isso? Eu tenho até a canequinha que eu dei para vocês aí. Ó. Eu acho que eu falo, a frase que eu falo é preço importa até para comprar jujuba. Né? Então, para investir em ações, também preço importa, na minha visão. Tá? Lógico, a pessoa fala assim, mas eu vou investir por 30, 50 anos numa ação. Mas tem muitas ações, principalmente no Brasil, né, que as ações elas sumiram. Elas tiveram um momento de alta e Magazine Luiza, por exemplo. Né? Quem seguisse essa estratégia do preço importa ia comprar ela a R$120.
do preço não importa, Sim. ia comprar ela R$120. Porque, a empresa está bombando, está tendo bons resultados e tal, vou comprar. E a empresa deu uma derrocada. Que aí já acaba sendo um setor que é muito sensível e que não se provou muito ao longo do tempo, né? Exato. Acho que a questão das pessoas falarem que o preço não importa é realmente em empresas que pagam bons dividendos, têm lucros constantes, que não vão simplesmente deixar de existir em pouco tempo, né? Mas... Empresas que são de altíssima qualidade. Exato, sim. Mas a Magazine Luiza era considerada uma empresa de altíssima qualidade há um tempo atrás, né? Né? Lembra? Se pegar 2018, 2019, todo mundo falava, não, a Magazine Luiza é a Amazon brasileira, né? E eu vejo que vai muito do cenário macro. Então, por exemplo, o juro tá baixo, a galera quer valorização. Aí o juro tá alto, a galera vai querer dividendo. Isso. Então tem que tomar cuidado também de querer montar uma carteira baseada na narrativa do momento. Exato, as pessoas ficam migrando não dá para pular de galho em galho, né? Você tem que ter sempre uma estratégia uma consistência. Essa questão do preço não importa, ela veio de um livro de um autor americano que ele falou o seguinte, na bolsa americana, e ele falou isso para ETF. Ele falou, ele não falou para ações, ele falou assim, se você comprar um ETF que siga lá o S&P 500, que é o índice principal da bolsa americana, né, você vai ter um resultado melhor do que muitos a maior parte dos fundos de investimento. A maior parte dos fundos de investimento. E você não vai pagar a taxa de administração que os fundos cobram. E realmente, ele está certo. Se a pessoa comprar um ETF que simule a bolsa, né, ou então até tem outros ETFs até melhores, de ações de dividendos, né? Então ele fez essa teoria baseado no ETF. Quando você traz essa teoria para o Brasil... É um mercado muito mais ineficiente. Exatamente. É um mercado muito mais ineficiente. Você tem muito mais ineficiências, oportunidades e assimetrias. Eu acho que tem muito mais ativo subprecificado para você conseguir escolher. Exatamente. Então, assim, quando você está num mercado muito, muito eficiente, que tudo está funcionando direitinho, é mais difícil você achar... A gente tem até uma carteira nos Estados Unidos e é muito difícil a gente achar uma ação subprecificada, né? Agora até consegue, né? Que com juro alto lá e tem muita coisa que caiu bastante. Exato. Hoje você consegue achar muita ação lá pagando dividendo até de 8%, por exemplo, né? Mas no Brasil, você tem ações hoje muito, muito baratas, né? Eu falo até assim, ação de graça. Que o cara tá... Você olha para o preço da ação e fala, cara, não é possível que essa ação está tão barata assim. Quais foram as 3 ações que mais te deram alegria na carteira? Alegria, acho que... Vamos lá, alegria. Teve tanta empresa que me deu alegria. Acho que Taesa foi uma empresa que me deu muita alegria, né? Acho que Taesa nunca me decepcionou, né? Eu falo em empresa boa só tem boa notícia, né? Então, assim, Taesa realmente é uma empresa que trouxe muitos resultados positivos para minha carteira. A Vale, acho que eu posso falar a Vale é uma empresa brasileira, assim, acho que fantástica. Eu acho que ela tem uma coisa que o Warren Buffett fala muito, que é a vantagem competitiva, né? Ela consegue extrair minério com um custo muito barato, ela tem um custo muito barato de logística, porque ela tem a ferrovia é dela, o porto é dela, né? Então ela consegue extrair minério barato, consegue transportar barato, o minério é de alta qualidade, é um minério muito puro, então ele tem um preço melhor no mercado internacional. Quando o cara vê o preço do minério de ferro lá na tabelinha, a Vale ela vende por um preço mais caro que aquilo. Por conta da qualidade mesmo. Da qualidade, entendeu? Então, assim, o cara que ele pega um minério mais impuro, ele vai ter que ter mais trabalho para poder produzir o aço. O minério da Vale é um minério mais puro. Então, assim, ela tem uma vantagem competitiva muito grande. Então, o que eu já ganhei com ela de dividendos e com essa valorização toda... E também ela é muito boa para você usar opções também, para fazer. Eu também uso opções para fazer venda coberta. Também tem uma estratégia que a gente usa e trabalha para aumentar o rendimento. Então, é uma ação também que, para mim, na minha carteira, foi assim, campeã. E outra que, pensando assim, Itaúsa. Itaúsa também é uma ação que ela traz uma segurança muito grande para a carteira, né? Ela sempre foi a zagueirona da carteira ali, entendeu? Não é aquilo que vai trazer um maior resultado, mas é aquilo que vai trazer uma tranquilidade maior para a carteira, né? Uma tranquilidade maior, exatamente. Acho que o investidor ele tem que ter no final das contas, ele tem que dormir tranquilo, né? E eu acho que o medo de investimento está ligado a 2 fatores, somente 2 fatores, né? O foco no curto prazo, o cara olhar para o curto prazo e ficar preocupado com preço, com valorização, com notícia, né? Eu acho que esse foco no curto prazo
ele gera muito medo, e o foco na valorização. Se o cara focar só eu comprei a ação, quero que ela valorize. Mesmo que o cara invista com foco de longo prazo, se ele ficar preocupado com a valorização, né? E se ele quer buscar assimetrias maiores, ele normalmente vai para setores que não são tão perenes assim, são muito mais cíclicos e ele pode acabar errando também feio, né? Exato. Então, assim, se a pessoa focar na valorização, tem que saber muito bem o que ela está fazendo. E aquilo, o cara às vezes pode focar em ter uma parte da carteira de empresas de oportunidade, mas não colocar a maior parte do dinheiro dele naquilo, né? Colocar uma menor parte e realmente tem que ter um conhecimento muito maior para você conseguir acertar em empresas cíclicas para conseguir ter uma valorização, né? Perfeito isso que você falou, porque a pessoa, eu estou falando aqui de construção, mas a construção é uma parte da minha carteira pequena, né? Grande parte da minha carteira é focada em dividendos. Inclusive, eu tenho fundo imobiliário, eu tenho ações americanas que pagam dividendo, eu tenho os REITs, né, que são os fundos imobiliários americanos. Então, assim, grande parte da minha carteira é voltada para dividendos mesmo. Eu vejo que o cara que fica tranquilo no longo prazo, aquele que tem o conhecimento correto e montou uma carteira realmente segura. Que uma coisa é você ter uma coisa é volatilidade e outra coisa é risco. Então, realmente, ações têm volatilidade? Tem. Mas se você pega os setores mais seguros, mais perenes, comprando um preço bacana, por mais que tenha volatilidade, você tá tranquilo com a sua carteira. O que é diferente de pegar uma carteira e botar totalmente para oportunidade. Às vezes o cara não tá tranquilo porque realmente o risco que ele tá correndo é muito maior. Exato. E às vezes ele não tá disposto a correr. Ele quer a valorização, mas ele não tá disposto a correr o risco que ele tá colocando na carteira dele. E se o cara, o cara tem esse risco, tem esse medo, né? E se o cara tem medo, imagina, se o cara tem medo com 10 mil reais investidos em ações, ele nunca vai chegar a 100 mil. Sim. Se ele tem 100 mil e tem medo, ele nunca vai chegar a 1 milhão. Se ele tem 1 milhão e está com medo, ele nunca vai chegar a 10 milhões, entendeu? Então, assim, ele tem que investir sem ter medo. Né? E como é que ele investe sem ter medo? Eu chamo a estratégia PQD. Né? Proteção, qualidade e dividendos. Então, você tem que ter qualidade, que a gente falou bastante aqui, né? De ter ações de qualidade, ter ações que têm vantagens competitivas, bons indicadores. A gente falou bastante sobre isso. Dividendos, focar no dividendo, né? Focar na acumulação de dividendos. Quando eu falo focar em dividendo, é focar na acumulação de dividendos. Porque quando você foca no dividendo, você está focando em ter o maior número possível de ações da empresa. Você está focando na acumulação em realmente acumular X número de ações da empresa, né? Que acaba facilitando mesmo o cara pensar no longo prazo. Isso, exatamente. E focar no dividendo também, outra coisa, outro ponto que eu acho importante é, quando eu falo focar em dividendo, parar de pensar na valorização da carteira. Quanto que minha carteira valorizou em 2023? Não importa. Quanto que minha carteira aumentou os dividendos em 2023? Isso que importa. Entendeu? Por exemplo, em 2022, em relação a 2021, a minha carteira ela aumentou os dividendos em 74%. Cara, é muita coisa, 74%, né, no ano. 74%. O que eu recebi de dividendos foi 74% maior. A valorização da minha carteira, pergunta quanto foi? Quanto que foi? Não sei. Eu nem media. Porque quando eu vi, eu falei, cara, 74%. Eu nem media. E um ponto importante é que focar no dividendo não quer dizer pegar e comprar só as empresas que têm maiores yields, que o cara vai lá e pesquisa. Não é isso. Não é isso. Só para explicar. É realmente buscar a qualidade das empresas e uma boa diversificação. Porque se às vezes você comentar, tem que focar no dividendo. Aí o cara vai lá e compra a Petrobras porque viu o yield. Abre o Status Invest, bota lá yield, vai comprar as 10 primeiras. Não é isso. O que eu falo focar em dividendo é isso. Focar em dividendo é focar no crescimento do dividendo ano a ano, entendeu? Sim. É focar nisso. Eu sei e de 2021 para 2020, meu dividendo cresceu 50%. Eu tenho essa tabela, eu tenho esse gráfico na minha cabeça, porque eu sempre falo, eu uso esses números como referência. E quanto que minha carteira valorizou de 2020 para 2021? Não importa, cara. Não importa. Para mim, não importa. O que importa é o crescimento. Quando eu falo focar em dividendo, é isso. É focar no crescimento do dividendo, entendeu? Lógico, você falou, é fundamental. Tem que ter uma carteira diversificada, tem que comprar ações de qualidade. Como eu falei, PQD, né? Então, PQD... Foco no crescimento do dividendo e do PQD que... Proteção, qualidade de dividendo, a gente já falou. E o P é o quê? Proteção. Reserva de liquidez, né, que eu falei, né? Ter uma reserva de você quando... Qual a sua proteção de uma crise? É você ter grana... Ter caixa, Ter caixa para comprar barato, né? Ter caixa para comprar barato. Nossa, eu acho que foi a ação que o pessoal mais me perguntou esse ano, foi Petrobras. Vai continuar pagando dividendo? Não vai? Vai ter intervenção? Não vai? O que vai acontecer? Né? Aquela questão toda.
Eu falei, cara, para mim não importa, porque o meu preço médio de Petrobras é 0,0 alguma coisa. Então, assim, ela na minha carteira está de graça já. Né? Então, eu vou deixar ela na minha carteira. Lógico, se ela for para R$200, eu vendo. Aquilo que a gente falou, da racionalidade de mercado. Mas se ela ficar nessa faixa de 30, ou cair para 20, ou for para 15, ou for para... Para mim não importa. Né? Para mim, eu deixo ela na carteira porque eu sei que em algum momento ela vai dar bons resultados. Né? É uma empresa que tem uma liderança de mercado, acho que o preço do petróleo vai continuar aumentando. É que é aquilo, né? Acho que a grande questão da Petrobras que provavelmente as pessoas perguntam muito é porque ela distribuiu um dividendo muito alto nos últimos anos e tem o risco governamental, né? Só que é aquilo, ela já chegou a ser uma das empresas, se não me engano, ou a empresa mais endividada do mundo, e em pouco tempo, só com a mudança de gestão da própria empresa, ela passou a ser extremamente lucrativa, né? Então, o preço dela reflete sendo muito mais barato em relação a outras empresas do ramo do petróleo por conta disso, né? E aí tem pessoas que falam que é a empresa mais barata do mundo por conta disso, e tem outras que não querem entrar por conta do risco governamental, né? Exato. Tem esse risco do governo, né? Que é inegável, né? De ter uma ação mais intervencionista, né? De parar de pagar dividendos. Ela tem uma política de dividendos muito boa, mas pode mudar, né? Se tiver ali. Mas é o que eu falo, quando você tem um investimento sólido há muito tempo, você não se preocupa mais com essas questões. Você pensa na empresa daqui a 20 anos. Eu acho que daqui a 20 anos, né? Ela vai continuar sólida, vai continuar existindo, vai continuar pagando vai ter bons resultados. Entendeu? E se você não tivesse Petrobras na carteira, você compraria hoje ou não? Hoje não, nesse preço não compraria. Então, eu acho que tem melhores opções no setor de petróleo hoje, né? Então, tem empresas, até small caps, que tem até mais potencial de pagamento de dividendo, né? Então, eu acho que a gente, inclusive, tem uma na carteira que a gente colocou há pouco tempo e está indo muito bem. Né? Indo muito bem, que eu digo, não em termos de valorização, em termos de produção, aumento de lucro, potencial de pagar dividendo. A gente vê o potencial de pagar dividendo, é difícil enxergar isso, né? Como é que a gente olha? A gente olha, a empresa tem muito caixa, a empresa tem muita reserva de lucro. O que ela vai fazer com esse dinheiro todo? Vai fazer um churrasco? Não. Vai comprar jujuba, né? Ela vai ter que distribuir. Ela tá fazendo novos projetos que ela vai precisar de capital? Não está fazendo. Então, o que ela vai fazer com esse dinheiro todo? Ela vai acabar distribuindo. Foi isso que a gente viu na Petrobras. A Petrobras pagou 60% de yield num ano, 50% no outro, e esse ano agora vai dar uns 30%, mais ou menos, né? Então, ela pagou aí mais do que o valor dela em dividendos. E quando a gente recomendou lá atrás, a gente olhou exatamente isso. Falou, cara, a empresa tem uma reserva de lucro aqui, sei lá, 200 bi. Acho que era 180 bi de lucro. Um caixa enorme, o caixa era 40 bi, uma coisa assim. Eu falei, ela tá reduzindo de tamanho, ela está vendendo, né? Ela não está fazendo novas explorações, novos investimentos pesados. Ela tem um investimento, mas não é tão pesado assim, o capex dela. Falei, ela vai distribuir esse dividendo, não tem como. Né? E o governo estava precisando de dinheiro para fechar a conta. Então, a gente entrou e pegou todo esse dividendo aí dela que ela pagou. Agora, mas hoje, nesse preço, e para frente com a incerteza que você falou, a incerteza política, a incerteza da política de dividendos, aí a gente já fica um pouco com o pé atrás.